Olá, meu aluno, estamos de volta. E agora, para o momento mais importante. Qual é o momento mais importante, professora? Claro que é o momento da feitura de exercícios. É exatamente nesse momento que você vai ter a consciência se você realmente entendeu tudo que foi compartilhado e um pouquinho a mais. Quero que você, ao elaborar seus conceitos, ao interpretar os enunciados, você entenda que só o domínio do conceito não será suficiente. Senão você vai se frustrar. É importante que você saiba que para você acertar as questões que vamos agora apresentar, você precisa trabalhar com o mundo da interpretação, da inferência. Algumas questões você vai falar fácil, tarefa fácil, professora. Por quê? Porque você já está treinado nesse quadrado. Você já interpretou em algum momento situação similar. Outras questões, você vai falar assim, surreal, não entendi. E também está tudo certo. Possivelmente é o primeiro contato com esse tipo de estrutura. E o que vamos fazer? Treinarmos ao máximo. Porque quanto mais contato você tiver com as questões da nossa banca FGV, mais familiar será a sua leitura, a sua compreensão, a sua interpretação sobre os enunciados da prova que você vai fazer. Como eu sempre falo, essas questões, elas já aconteceram, elas não cairão mais. Mas é muito importante você entender a estrutura, né? Pensar com a cabeça de quem organiza esses enunciados. Se você entender a intenção dos doutores que montam essas questões, se você entender a estrutura, se você compreender que o texto para eles é o mais importante, se você entender que a preocupação dos doutores da FGV é fazer com que você, candidato, apresente-se como realmente um profissional da palavra, que articule a palavra, mas não um profissional como a professora Cláudia Barbosa, um professor de língua portuguesa. É um profissional, é um perito na comunicação. Afinal de contas, você é brasileiro e ninguém nesse planeta está mais autorizado a dominar a língua portuguesa que você, ok? Mas antes do bate-papo, de correções de questões, eu quero que vocês reflitam sobre esta mensagem. Pense comigo. Trabalhe duro, seja paciente, tenha disciplina, a sua hora vai chegar. Repete isso várias vezes, porque eu sei que há altos e baixos. Quando você estiver na alta, fale bem alto, trabalhe duro, seja paciente, tenha disciplina, a sua hora vai chegar. E quando você estiver na baixa, fale isso mais vezes, para que você entenda que nem sempre vai estar favorável, mas depende de você continuar no jogo jogando de forma profissional. Está no jogo, simulando, está jogando de forma profissional, não engana a ninguém, nem a você, nem a mim. No dia da prova, não haverá espaço para simulação. No dia da prova, vai vencer quem de fato fez esta mensagem acontecer. Trabalhe duro, seja paciente, tenha disciplina e sua hora vai chegar. Faz sentido para você? Então lembre-se de que velhos hábitos não trarão novos resultados. Se você até ontem estudava português de uma determinada maneira, peço para você reavaliar se essa maneira que você a vida inteira trabalhou a língua portuguesa, se essa maneira realmente fez com que você performasse na resolução de questões da FGV. Pode não haver nada errado com a forma que você até data presente executou para estudar a língua portuguesa. Mas o importante é verificar se esta fórmula, esta regrinha, funciona para essa nova leitura que hoje se faz do português no concurso público. Se até ontem você preferiu a memória, processo mnemônico, eu peço para você refletir. O que pode ser mudado para somar? Lembrando que velhos hábitos não trarão novos resultados. Se esses velhos hábitos somam, ok, eles continuam. Mas se esses velhos hábitos não estão mais potencializando, qual é o sentido de você persistir em algo que não está dando resultado? As pessoas questionam porque não conseguem uma boa nota em língua portuguesa. Professora, como eu estudo, 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 de verdade, mas eu não consigo uma nota boa. De repente, o problema está na sua forma de estudar. De repente, você não tem a estratégia certa.
De repente, você está numa metodologia que não dialoga com a proposta da banca FGV, que é uma banca semântica, uma banca que a todo momento prova para nós da comunidade linguística que ela valoriza o candidato que consegue articular, um candidato que sabe perfeitamente que conceito é meio e não fim, que o fim de todo processo comunicativo é tornar um texto comum. Isso é comunicar, tornar um texto comum. E o texto só é comum se o seu interlocutor alcançou sua intenção. Senão, é só ruído. A comunicação não se efetiva. Então, nós vamos começar o nosso encontro agora falando sobre as questões mais recentes desta banca muito especial que vai organizar o concurso de vocês. Então, para situá-los, nós estamos exatamente aqui. Vocês estão vendo? Nós estamos na segunda parte do edital de vocês, chamada semântica. A bateria que vocês vão agora resolver, essa bateria vai alcançar os seguintes momentos desse tópico: sentido e emprego dos vocábulos, campos semânticos. Só isso, meu aluno, é um mar de possibilidades. O que está em preto ainda não foi compartilhado. Os exercícios dessa parte que está em preto, esses exercícios virão em uma outra bateria. Porque, neste momento, nós vamos trabalhar emprego de tempos e modo dos verbos em português. Legal? Então, a bateria que vamos trabalhar agora, ela vai proteger essa primeira parte do tópico. E acredite, é infinita esta passagem. É infinita. Ok, vamos começar? Primeira questão, hora de foco total. Questão número 1, FGV fresquinha, saindo do forno, gente. Porque para nós, uma questão de 2020 é uma questão fresquinha, né? Vivemos aí no período pandêmico, ainda estamos, né? No finalzinho, se Deus quiser. Mas uma prova acontecendo em 2020 já é um feito, porque 2020 já foi a alta da pandemia, né? Então, oficial de justiça, se essa questão é tão fresquinha, professora, vale a pena focar, dialogar, dominar? Total. Total, porque quem fez essa questão possivelmente não está na equipe. Possivelmente essa pessoa ou essas pessoas podem elaborar as suas questões. É realmente uma questão que, para nós hoje, é uma questão aquecida, saída do forno. Então, qual é a nossa missão? Entender que vamos trabalhar com semântica e qual é a extensão desse conteúdo. Questão número 1. Um problema da linguagem escrita é a polissemia das palavras, que pode gerar mais de um entendimento da frase. Você lembra, né? Nós trabalhamos o conceito polissemia, eu mostrei exemplos, vimos que a polissemia se constitui com um vocábulo, que dependendo do contexto, esse vocábulo vai recebendo o quê? Novos sentidos, diferente dos homônimos. Homônimos são palavras que apresentarão algum tipo de identidade, de convergência. Haverá igualdade ou na grafia, ou no som, ou na grafia e som, mas sempre com significados distintos. Repare que a polissemia, eu não vou confrontar palavras, porque para eu falar que um vocábulo tem a mesma grafia que uma outra palavra, eu estou estabelecendo relação comparativa. Para eu falar que uma palavra tem o mesmo som que uma outra palavra, eu estou estabelecendo uma comparação fonética. A polissemia não compara nada a nada. A polissemia é uma palavra que recebe, dependendo do contexto, sentidos diversos. Beleza? Então, a banca já começa cobrando polissemia para vocês. A frase abaixo em que isso ocorre com o termo sublinhado é: então, meu aluno tem de, nesse momento, entender de polissemia e buscar, dentre as opções, aquela que apresenta esse fenômeno. É pura interpretação, é dominar o conceito e interpretar agora. Letra A. Comprou um romance de estilo moderno. Os vocábulos sublinhados, um romance. Essa expressão sublinhada, um romance, possui duplo sentido para você? Ou um romance, neste contexto, só pode ser um livro? Compro um romance de estilo moderno. Letra B. Após 2 anos, perdeu os óculos.
A palavra sublinhada, perdeu. Para você, a palavra perdeu nesse contexto só pode ter esse sentido de não ter mais o objeto, porque perdeu o objeto de vista? Letra C. Vi o automóvel importado por meu tio. Vi o automóvel são as palavras sublinhadas. O vocábulo automóvel, ele só pode ter o sentido de carro ou pode ser lido de uma outra maneira nesse contexto? Letra D. Comprou uma caixa de ovos. As palavras sublinhadas, uma caixa. Nesse contexto, a palavra caixa só pode ser lida como objeto ou pode ser lida de uma outra forma. E letra E, adquiriu um terreno na semana passada. Sublinhamos o vocábulo adquiriu. Adquiriu pode ter outro sentido de ter comprado, ter tido posse desse terreno? Agora é hora de você analisar. Qual foi a resposta? Tempo. Acertou essa questão quem marcou a letra B de bola. Fácil? Difícil? Pare um pouquinho e pense. Se você já sabe o que é polissemia, esse teste que eu fiz, ele é indispensável. Você tem de desafiar a palavra no contexto e verificar se ela autoriza, protegida pela lógica, uma outra possibilidade interpretativa. Quando se leu, perdeu os óculos, eu posso recuperar o sentido de não ter mais o objeto, como eu posso interpretar o sentido que eu não preciso mais dos óculos. Por quê? A visão está em outra escala. Professora, não ficou claro, não. Então, eu preciso deixar isso bem didático para você, porque essa questão, essa não volta, mas a estrutura volta. Polissemia é a propriedade que uma mesma palavra tem de apresentar mais de um significado nos múltiplos contextos em que aparece. Exemplo, a palavra banco pode significar assento, como pode significar instituição financeira. A palavra manga pode significar fruta, como pode significar parte da camisa. Então, a letra A, ela está errada pelo seguinte: nesse contexto, só temos um significado coerente para romance. Literatura narrativa em prosa, ou seja, a pessoa comprou um livro. Não há duplo sentido aqui. A letra B é a certa. No contexto, o verbo perder pode assumir os seguintes sentidos. Primeiro, não localizar. A pessoa perdeu os óculos após 2 anos, ou seja, não consegue localizá-lo. Mas pode também significar deixar de ser útil. A pessoa perdeu os óculos, pois 2 anos, porque seu grau aumentou. Então, há possibilidade. Quando há essa dupla possibilidade, nós consideramos a palavra polissêmica. Não mudamos a palavra, é perdeu. Mas eu posso ter perdido o objeto, ou eu posso ter perdido o direito de usar aquele óculos. Por quê? Porque o meu grau aumentou. Então, aquele já não serve mais. Você prestou atenção que as outras alternativas não facultam isto? Vamos continuar? Letra C está errada. A palavra automóvel apresenta apenas um significado no contexto, é o carro. A letra D também está errada. Nesse contexto, só temos um significado coerente para caixa, embalagem. Jamais eu posso inferir ou interpretar que caixa ali é a profissional. Letra E errada. Nesse contexto, só temos um significado coerente para adquirir, passar a ser proprietário de algo. Então, se você verdadeiramente entendeu o enunciado, você fez o teste. E se você possui um repertório, e se você está antenado a seu repertório, uma coisa é possuir, eu tenho certeza que você possui repertório. Mas quantas informações nós temos e não acionamos? E ao não acionar, nós acabamos achando que não vamos acertar a questão. Nós temos conhecimento, mas não conseguimos articular porque não compreendemos o enunciado. Quantas das vezes
A banca FGV cobra um assunto recorrente no seu treinamento, mas cobra por uma outra nomenclatura e você jura que nunca estudou essa matéria? Então, estudar polissemia não é só estudar o conceito, é também testar e verificar como isso acontece no nosso dia a dia. Então, você acabou de verificar que uma questão recente, 2020, da FGV, cobrou polissemia de uma forma discreta. Não apareceu manga, fruta, manga, parte da blusa. Não. Usamos várias palavras dentro de períodos e aí você teria que testar em qual período aquela palavra autorizaria mais de uma interpretação, só que não é outra interpretação não baseada pela lógica. Essa outra interpretação tem que estar dentro dessa proposta protegida pela lógica. No caso, nós temos a possibilidade de perder o objeto, ok, naquela frase realmente isso procede. Eu perdi os meus óculos. Como eu posso também comunicar que eu perdi os óculos porque meu grau aumentou, e naquele contexto também faz sentido. As outras não. As outras realmente não autorizam mais de uma interpretação. E aí, começamos bem? Vamos trabalhar com as palavras e seus significados? Vamos somar o campo semântico com o campo lexical? Foi a minha preocupação, foi a sua preocupação nesse tópico digital. Então, vamos para a nossa segunda questão, porque hoje é dia de acertar exercícios da FGV. Questão número 2. O segmento composto pelo verbo ter mais substantivo foi substituído de forma semanticamente adequada. Ok, vamos conversar, porque eu já falei para vocês que mais importante do compartilhar gabarito desses exercícios, o mais importante é nós pensarmos com a cabeça dos caras que montam os enunciados. Gabarito, meu aluno, está aí no Google. Essas questões já aconteceram, elas não são inéditas. Então, você mesmo que já fez a bateria, é possível que alguns tenham buscado os gabaritos. Pois bem, hoje o mais importante é pensarmos na estrutura, porque a estrutura vai voltar. E o que você entendeu deste enunciado? É o grande desafio, é o que vocês mais falam. O enunciado da FGV é difícil. Por que difícil? Se você treinar, você vai entender que é um enunciado plausível, viável. O segmento composto pelo verbo ter e substantivo. A banca acaba de entregar qual é o segmento. Ela diz: candidato é o segmento composto pelo verbo ter mais substantivo. Ela já traduziu para você. Foi substituído de forma semanticamente adequada. O que a banca está falando? A banca está pedindo sinônimo. O que eu falei para você? Que sinônimo cai muito na prova da FGV porque a banca valoriza muito o vocabulário. Então, se a banca pode cobrar sinônimo real de vocábulo, ela pode cobrar sinônimo de sintagmas, de segmentos. Repare que a banca está cobrando sinônimo sem usar a palavra sinônimo. E isso causa uma estranheza para vocês, porque vocês querem ler no enunciado sinônimo, porque foi assim que a escola ensinou. Vocês foram treinados para encontrar tudo mastigado. Né? Marque a alternativa que apresente o sinônimo para o segmento ter mais substantivo. A banca falou exatamente isso, mas no estilo dela, porque a banca FGV quer quebrar esse paradigma da escola tradicional. Ela quer que você entenda todo o processo sem se agarrar a uma palavra. Então, foi substituído de forma adequada semanticamente. Então, o segmento ter mais substantivo, ele foi substituído de forma semanticamente adequada. Quando a banca fala semanticamente adequada, ela quer que você fale em equivalência. Lembre-se de que há sinônimos reais e há sinônimos contextuais. Vamos nós? Vamos entender e verificar a única que vai atender a esse chamado? Letra A. A velhinha tem disposição para o trabalho. Se dedica ao. Repare que o que está em jogo aqui é o ter disposição na letra A, na letra B, tinha vontade, na letra C, tinham necessidade, na letra D, tinham serventia e na letra E, teve intenção.
Então, é importante que você vai marcando, né? Faz a prova, vai já marcando para não criar confusão. Então, você vai ter que trocar na letra A, tem disposição por se dedica ao. A velhinha se dedica ao trabalho. E aí? São equivalentes? Letra B. O jovem tinha vontade de sair. Vou trocar. O jovem gostava de sair. Fale a verdade. É equivalente? Se eu trocar tinha vontade por gostava, o sentido é protegido ou há uma alteração no campo semântico? Letra C. Os imigrantes tinham necessidade dos documentos. É a mesma coisa falar os imigrantes exigiam os documentos? Tinha necessidade equivale a exigiam? O contexto muda ou não muda? Letra D. As cortinas não tinham serventia. As cortinas não se deterioravam. E aí, é a mesma coisa? A letra E. O assaltante não teve intenção de fugir. O assaltante não pretendeu fugir. Qual dessas alternativas traz uma equivalência? Isto é questão que cobra campo sinonímico. Acertou quem marcou? Letra E. E não foi difícil. Não foi difícil para o aluno estratégico que fez o chamado permuta. Bastaria destacar a formulazinha ter mais substantivo e depois trocar pela palavra apresentada pela banca. Quando você pegava a nova palavra e colocava no contexto, você sentiu uma estranheza no campo semântico. No campo estrutural, 10, nota 10, todas funcionaram. Mas uma coisa é estrutura, outra coisa é sentido, é a semântica. Então, quando nós colocarmos a nova palavra no contexto, o sentido mudava. Qual sentido não foi alterado? O da letra gabarito, letra E. Para ajudar você na memória e no entendimento, leia comigo. Letra A, errada. Disposição não tem o mesmo sentido de dedicação. Letra B, errada. Ter vontade está relacionado a desejar e não a gostar. Letra C, errada. Ter necessidade não pode ser substituído por exigir. Letra D, errada. Não ter serventia não tem relação de sentido com deteriorar. Então, o gabarito só pode ser a letra E. Beleza? E aí, quem está ganhando esse jogo? Quem está ganhando? FGV ou você? Vamos para a terceira questão. E aí, é semântica ou não é? Número 3, vamos juntos. A frase a seguir, em que os termos sublinhados podem ser considerados sinônimos. Belíssima essa questão, gente. 2020, fresquinha. Professora, a banca vai cobrar sinônimo mesmo? Vai. Isso é achismo ou é fato? Basta baixar as provas e fazer pesquisa de campo. Você vai verificar que ora aparece o vocábulo sinônimo, ora aparecem as palavras que têm a intenção de cobrar o mesmo conteúdo, que cobra o mesmo conteúdo. Há pouco fizemos uma questão sobre campo sinonímico que não apareceu o vocábulo sinônimo. Aí a banca agora explicitou o vocábulo sinônimo para mostrar a você, brasileiro, que a FGV não tem nenhum problema com as palavras. Quando a banca coloca o vocábulo sinônimo, vocês adoram. Ah, essa matéria eu estudei. Quando a banca usa outras palavras para cobrar o valor de sinônimo, vocês acham a banca exótica, né? Então, nada mais do que texto mais uma vez. A frase a seguir, em que os termos sublinhados podem ser considerados sinônimos. Ok. Então, para acertar essa questão, o meu aluno deveria dominar conceito de sinônimo, contextual e real, assim como lembrar dos conceitos de hiperonímia e hiponímia. Hiperônimo é um vocábulo de sentido maior e hipônimo um sentido mais específico. O hipônimo, ele é sempre um exemplo de um hiperônimo. Repare que a letra A já cobre isso de vocês. A batata está custando caro.
como, aliás, todo cereal. E aí, batata é sinônimo de cereal ou batata é um tipo de cereal? Repare que o meu aluno tem, nesse momento, demonstrar conhecimento holístico. Se meu aluno não souber que batata é cereal, ele pode achar essa questão aqui inadequada, achar que não há relação alguma. Essa questão traz um conceito de hiperonímia e hiponímia. Não vai ser o gabarito, porque não são sinônimos. Se batata é um tipo de cereal, acabou para a relação sinonímica. Cereal é algo maior, é o hiperônimo. Batata é um exemplo de cereal, é o hipônimo. Se a banca busca sinônimo, a letra A está fora. Letra B. A educação é tarefa dos pais e a cultura do Estado. O que você acha? Educação é sinônimo de cultura? Posso ler desta forma? Letra C. A maior greve ocorreu em 1950. A paralisação durou um mês. Você considera greve, nesse contexto, sinônimo de paralisação? Posso trocar uma pela outra sem comprometer a inteligibilidade do período? Letra D. A operação e o tratamento foram demasiadamente caros. Você acha que operação é sinônimo de tratamento? Todo tratamento é uma operação? E letra E. As crianças adoram doce, principalmente chocolate. Fique atento. Chocolate é um tipo de doce. Doce é algo mais amplo. Volta o conceito de hiperonímia. Se chocolate é um exemplo de doce, é o meu hipônimo. Letra E também possibilita a relação sinonímica. Mas você marcou qual letra como gabarito? Eu espero que você tenha marcado a letra C sem dor, porque é a única que pode ser gabarito. Para resolver essa questão, temos que ter os conceitos de sinônimo, hipônimo e hiperônimo em mente. A letra A está errada. Os termos batata e cereal foram utilizados como hiperônimo, cereal, e hipônimo, batata. A letra B está errada. Os termos educação e cultura não são sinônimos. Nada a ver. Cultura é mais amplo. Letra C está certo, pois greve e paralisação possuem o mesmo significado, podendo ser substituídos entre si sem nenhum prejuízo semântico. Mas a letra D está errada. Os termos operação e tratamento não são sinônimos. E a letra E também errada. Os termos doce e chocolate foram utilizados como hiperônimo doce e hipônimo chocolate. Logo, o gabarito só pode ser a letra C. E aí? Reinando a paz? Até dado momento você está entendendo? Difícil? Não. Treinando? Possível. Se você está sentindo dificuldade, não desanime. Possivelmente faltou treinamento com essa estrutura de questão, com esse estilo de montagem de exercícios. Nada de impossível. Você já sabe o conteúdo, você observa que as alternativas elas são montadas com o mínimo de consciência, porque são períodos, e nós já sabemos que período é a menor unidade de sentido completo. Então, se há período, há possibilidade de interpretação. A banca trabalha muito com período. A banca, a hora, entrega um fragmento para você analisar, ora ela entrega os fragmentos em forma de período nas alternativas. Então, não fique preocupado com a forma. Domine a estratégia de montagem de questão. Questão número 4, vamos nós? 4, também de 2020. Ao escrever um texto, o autor enfrenta várias dificuldades. Uma delas é evitar a repetição de palavras, e um dos meios para isso é substituir uma palavra de valor específico por outra de conteúdo geral, como no exemplo a seguir. Você consegue identificar em qual quadrado
A banca colocou você? Quando a banca fala evitar repetição lexical, substituir uma palavra de valor específico por uma de valor genérico, valor geral, em que lugar você está? A banca acabou de colocar você na relação de hiperônimo e hipônimo. Você já percebeu que a banca repete o conteúdo, entregando a essa questão roupa diferente? Nós já trabalhamos hiperonímia, já trabalhamos hiponímia nessa bateria. E o conteúdo voltou, só que uma nova, outra roupa. A banca está falando em sentido específico e sentido geral. Exemplo, ela trabalha com vocábulo sargento e depois trabalha com vocábulo militar. Você concorda que militar é mais geral que sargento? Você concorda que sargento é específico em relação a militar? Então, o sargento, que é mais específico, é o meu hipônimo. Já militar, que é mais abrangente, é meu hiperônimo. A banca está cobrando exatamente essa relação de você. Agora, olha o desafio. Assinale a alternativa que traz os vocábulos na mesma proposta de relação. É isso que você deve procurar. Então, entre as alternativas, só uma alternativa, só uma vai trabalhar com essa relação de hiperônimo, hipônimo, hipônimo, hiperônimo. Se você for trabalhar na mesma sequência, sargento é hipônimo e veio antes de militar, que é hiperônimo. E aí? Qual é a sua resposta? A letra A diz que a relação se materializa com selvagens e índios. Letra B, músicos, sambistas. Letra C, embalagens, caixas. Bananeira e banana, bananal. E letra E, quarto e cômodo. Seja o mais criterioso possível. Para essa banca não há detalhes. Então, além de você ter a certeza que se trabalha com hiperônimo e hipônimo, siga a ordem. Primeiro vem o hipônimo, depois o hiperônimo. Mandou bem? Mandou bem quem marcou a letra gabarito E. Você concorda que quarto está para cômodo como um específico? Você concorda? Cômodo está mais abrangente? Para entender isto de forma bem efetiva, eu quero que você acompanhe o comentário. Temos uma relação de substituição que ocorre da seguinte forma: específico para geral, ou seja, de hipônimo para hiperônimo. A última alternativa em que essa relação aparece dessa forma. Perceba que aqui temos uma relação de específico para geral. Cômodo é mais geral que o quarto, pois pode ser qualquer espaço da casa. Cômodo pode ser o quarto, mas pode ser a cozinha, pode ser a sala. Quarto não, quarto é quarto e ponto final. Nas demais alternativas, essa relação não aparece. Então, questão fácil, professora. Fácil para quem estudou. Quem dominava o conceito de hiperonímia e hiponímia considerou essa questão fácil. Né? Bastaria você seguir o conceito e depois procurar uma alternativa que aparecesse na mesma ordem. Então, questão considerada fácil para aqueles que estudaram. Questão número 5, também de 2020. Em todas as frases abaixo, ocorre uma troca indevida do vocábulo sublinhado por seu parônimo. A única das frases cuja forma do vocábulo sublinhada está correta é ok. Neste momento, a banca cobra também vocabulário. Cobra parônimo? Sim, está na chamada. O parônimo é o vocábulo que aparece em relação a um outro vocábulo com algumas aproximações. A palavra parônimo lembra, inclusive, parecido. Parônimos são vocábulos parecidos, diferente dos homônimos, que são vocábulos que apresentam algum ponto de convergência, de igualdade. Parônimo não há nada de igual, nem na grafia, nem no som. Então, nós temos retificar e temos ratificar.
Nós temos imigrar, temos emigrar, temos migrar. São parecidas, mas não são iguais. Além de não serem iguais nem no som, nem na forma, trazem significados distintos, ok? O que a banca está pedindo? Para que você localize, qual alternativa apresenta essa relação paronímica certa. E o que está sendo cobrado por trás desse enunciado? Ortografia, significado de palavras. Então, eu volto ao início da nossa aula, quando eu falei lá no início do nosso tópico, né, a diferença entre campo semântico e campo lexical. Olha aqui, quando a banca cobra paronímia, a banca sabe que existe uma diferença manifestada na forma, por isso o parônimo parece, né? Uma coisa é infligir, outra coisa é infringir, parecidas, mas o campo semântico, o significado de cada uma é um significado distinto. E aí? É uma questão para quem conhece o conceito e tem vocabulário. Letra A. O motorista infringiu as leis do trânsito. Letra B. O prisioneiro dilatou os comparsas do assalto. O que você achou desse dilatou? Letra C. Nada há que desabone a sua conduta imoral. Letra D. A cobrança é bimestral, ou seja, 2 vezes por mês. 2 vezes por mês. E letra E. Os cumprimentos devem ser dados na entrada da festa. O que você acha? Eu quero a certa ou quero a errada? Então, nesse momento, mandou muito bem quem marcou qual letra, professora? Claro que você acertou, né? Essa molezinha. Por que molezinha? Porque os parônimos apresentados aqui pela nossa querida FGV são parônimos muito recorrentes, né? Então, o infligir, o dilatar, o imoral, o bimestral e esse cumprimentou. O que falar de cumprimentou, gente? Cumprimentou com U é saudação, cumprimentou com O é extensão. Então, meu aluno, se ele estudou até página 2 de parônimo, ele ganhou essa questão. Vamos refletir? Ok. Letra A, incorreta. O correto seria o motorista infringiu as leis de trânsito. Letra B, incorreta. O correto seria o prisioneiro delatou os comparsas do assalto. Letra C, também incorreta. Nada há que desabone a sua conduta moral, não imoral, gente. Surtou quem usou imoral, né? Letra D, errada. A cobrança é bimestral, ou seja, 2 vezes por mês, bimensal, na verdade, né? Se fosse 2 meses, seria bimestral, mas é bimensal, 2 vezes dentro de um mês. Legal? Correta a letra E. Cumprimento tem sentido de saudação. Claro que a confusão estaria com comprimento com O, porque as 2 palavras existem na língua portuguesa. Reinando a paz? Até aqui, molezinha? Molezinha. Essa foi molezinha, gente. Essa foi pura memória. Questão número 6, 2019. Interessante também. Uma editora paulista mostra o seguinte texto publicitário na agenda que entrega a clientes e amigos. Da semente ao livro. Sustentabilidade por todo o caminho. Plantar florestas. A madeira que serve de matéria-prima para nosso papel vem de plantio renovável, ou seja, não é fruto de desmatamento. Essa prática gera milhares de empregos para agricultores e recupera áreas ambientais degradadas. E aí, o que você achou deste texto? É um texto publicitário. Ele é um texto publicitário pensado, intencionado pela empresa. A empresa está criando algo para despertar em você, leitor, algo positivo em relação a ela. Nós sabemos que quando se fala de livro, nós lembramos das árvores e logo chegamos ao desmatamento. Tudo isso faz parte do campo semântico, já sabemos o que é isso, né? Só que a empresa, tentando construir
no seu imaginário, uma visão positiva do processo dela, ela diz: olha, nós produzimos sim, da semente ao livro, mas nós investimos no reflorestamento. Essa nossa atividade dá emprego para as pessoas. Além de dar emprego, cuidamos do ambiente degradado. Desta forma, tudo que nós estamos fazendo está politicamente correto. E o livro? O que falar do livro? A empresa está com uma publicidade que faz com que você, leitor, aprecie o produto dela e não deprecie a ação dela. Mas o que a FGV fez com este material, professora? Vamos verificar qual foi o desafio estabelecido. Sobre esse pequeno texto, é correto afirmar que, letra A, o caminho presente no título é o que vai da semente ao livro. Está certo ou errada essa afirmativa? B, o segmento plantar florestas mostra a finalidade da editora? Quer dizer que essa editora, ela deixa de ter produto fim livro para ter como produto fim plantar florestas? Letra C, a expressão ou seja corrige um possível erro de interpretação? Letra D, o termo essa prática se refere ao desmatamento? E letra E, a editora mostra preocupação com a poluição e o desemprego. Basta voltar ao texto e constatar para algumas alternativas e interpretar para outras. Se você entendeu a proposta do texto, você marcou por gabarito a letra A. O caminho presente no título é o que vai da semente ao livro. Exatamente esse percurso que o autor do texto publicitário nos apresentou. Observe o comentário para você refletir quando for estudar. Temos um caminho figurado. A semente vira árvore e a árvore dá o papel que serve de matéria para o livro. Então, temos o ponto inicial do caminho no plantio da árvore e o ponto final da confecção do livro, dessa árvore, fruto de plantio renovável. Então, a empresa está praticamente se justificando. Olha, fique em paz porque o livro que você está comprando, ele vem de uma ação politicamente correta. Por isso que a letra A é gabarito. Letra B, não é a finalidade, é algo já feito pela editora, o tópico do parágrafo. A letra C também não está certa, não corrige, traz uma informação equivalente, desenvolve e explica. A letra D também não está certo, refere-se ao plantio renovável. Assim como a letra E também não está certa. Não há qualquer referência à poluição ou desemprego. Só se pode concluir que há preocupação com o reflorestamento, nada mais. E a preocupação com o reflorestamento existe porque a matéria-prima que essa empresa utiliza depende das árvores. Feito um texto de fácil compreensão, a questão considerada mediana, porque você consegue resolver todas as alternativas dentro do próprio texto. Vamos para a próxima questão. Questão número 7, 2019. Na orelha do livro A Bíblia, uma biografia, aparece o seguinte texto: a principal função da Bíblia, no entanto, ao longo de sua demorada gestação, não foi apoiar doutrinas e crenças particulares. A produção de uma escritura sagrada constituiu antes em atividade contínua, um processo que buscava introduzir milhares de pessoas à transcendência. Esse foi o fragmento que a banca compartilhou. O desafio é a informação abaixo que não pode ser depreendida da leitura desse texto alguns cuidados. Quero que você comece a entender essas questões da FGV através desses fragmentados. Repare que quando uma prova da FGV acontece,
dependendo da quantidade de questões que essa prova apresenta, você poderá encontrar 6, 8, 10 ou mais fragmentos como esse na sua prova. Esses fragmentos, eles servem de pretexto para a banca cobrar determinada passagem do edital. Então, esses fragmentos, eles precisam ser interpretados porque eles são os textos dessa prova. Não basta ler e ir direto para as alternativas, é ler de forma analítica, porque é exatamente isso que a banca vai fazer. Ela está convidando você para a interpretação, porque quando se fala em depreendida, repare, pode sublinhar isso aí. Olha, a afirmação abaixo que não pode ser depreendida. Depreendida está para interpretar. Não pode ser interpretada, não está protegida pelo texto. Então, existe mais uma dificuldade. Além do aluno ser convidado a interpretar, este é um fragmento que serviu de pretexto, o aluno tem que se preparar para entregar o errado. Existe um hábito, eu estudo para marcar a certa, e a banca, de repente, cobra a errada. O aluno tem que estar atento. Quantos e quantos candidatos já marcaram a questão certa quando a banca pedia a errada? Então, há aí uma casquinha de banana. Vamos para as alternativas e vamos ganhar essa questão. Não pode ser, eu quero a errada então, hein? Letra A. O termo, no entanto, indica que esse segmento não é parte inicial do texto. Você concorda? Você entende qual é o papel desse segmento? No entanto, não é uma locução? Não serve de elemento de ligação? Se serve de elemento de ligação, é um conector, eu tenho de ligar algo a algo. Eu preciso ter pelo menos dois polos. A letra A está afirmando. O termo, no entanto, indica que esse segmento não é a parte inicial do texto. Está certo ou não está, meu aluno? É só você pensar. Quando você usa a conjunção mais, essa conjunção mais não tem o papel de ligar também? Ela pode ser o início de um texto? Não. Eu preciso ligar o mais a uma outra informação. Só isso vai dar sentido ao texto. Letra B. O texto contraria a ideia de ser a Bíblia a base de apoio a doutrinas e crenças. O texto falou sobre isto? Letra C. O termo antes indica um momento anterior à produção da Bíblia. Como você resolve isto? Voltando ao texto e analisando os vocábulos antepostos e pospostos. O termo antes indica um momento anterior à produção da Bíblia? É uma questão de tempo mesmo? Letra D. O termo processo retoma atividade contínua. Como que você resolve isto? Volte ao texto, sublinhe a palavra processo e jogue uma seta para a palavra com quem ela conversa. E aí você vai descobrir qual é o termo anafórico a esse vocábulo. E letra E. O verbo introduzir se refere a uma nova atividade para as pessoas. Se eu estou introduzindo, está chegando. É algo que está acontecendo a partir desse momento. Ganhou essa questão? Somente quem marcou a letra C de certo. Repare que a letra C é a única alternativa que não falou a verdade. Vamos passo a passo compreender todas as alternativas. Questão difícil de interpretação de texto foi considerada difícil, exigindo a inferência de informações implícitas. Lembrem-se de que eu falei em depreender. Em depreender está para interpretar. A letra A está correta. No entanto, introduz uma oposição em relação a algo que foi dito antes. Então, conclui-se que há outras partes do texto. No entanto, contudo, entretanto, são elementos de coesão, meus alunos. Se eu tenho que ligar, eu tenho que ligar algo a alguma coisa. Letra B, correta. Está literal no texto, não foi apoiada não foi apoiar doutrinas e crenças particulares. Essa criação foi para introduzir um comportamento, mas não para apoiar doutrinas e crenças particulares. O texto diz isto, então praticamente uma constatação. Letra C, incorreta. Esse antes
não tem nada a ver com tempo. Foi usado com sentido de na verdade, e nós usamos esse termo exaustivamente. Letra D, correto. O substantivo processo traz ideia de algo duradouro, repetitivo, composto de etapas, por isso foi usado como elemento coesivo para retomar a atividade contínua, a escritura da Bíblia. E a letra E também está correta. Se a pessoa será introduzida a uma atividade, infere-se que seja uma novidade para ela, por isso introduzida. Feito? Uma questão que foi considerada complexa, mas que eu avalio como mediana. Legal? Muito bem, vamos para a questão número 8. 2019, DPE-RJ. O jornal o Globo, de 10/3/2019, trazia como uma de suas manchetes: pouso forçado. Rio perde 25% dos voos domésticos e internacionais em 6 anos. Ok, um texto com linguagem referencial. Nesse momento, a informação foi comunicar essa perda e o que a banca fez com esta manchete. Sobre a relação semântica entre o título pousou, pouso forçado e o restante da manchete, é correto afirmar que, então, a banca está pedindo entendimento do título para o corpo da manchete. Pouso forçado funciona como a chamada principal. Pouso forçado está como título, a chamada principal. Aí depois vem o corpo. Rio perde 25% dos voos domésticos e internacionais em 6 anos. O que você entende por esse pouso forçado? É o que a banca quer saber. Letra A. O título tem relação lógica com o conteúdo expresso na sequência do texto. Eu quero a certa ou eu quero a errada? Eu quero a correta. B. A expressão do título se refere ao fato de os aviões estarem parados no Rio. Repare que o título é pouso forçado. Eles estão parados? Você concorda com isso? Letra C. A expressão do título se refere vagamente às dificuldades com os voos citados? Alguém falou em dificuldade com os voos? Letra D. No título, o adjetivo forçado se liga semanticamente a obrigações legais? E a letra E. No título, o substantivo pouso é uma metáfora para interrupção dos voos. E aí? Qual resposta você deu para esta questão? Essa questão foi considerada difícil por alguns especialistas. Ganhou essa questão quem marcou a letra E. Então, nós estamos com um recurso aqui metafórico. Interpretação, Cláudia? Interpretação. Questão direta. Pouso forçado. É figura de linguagem com sentido de pousar indevidamente. Não foi o ideal. A manobra não foi a perfeita. Essa figura refere-se à interrupção dos voos no Rio, que foi apresentado como um evento negativo. Observação. Para algumas pessoas, a melhor resposta seria a letra E, já que perder não é exatamente sinônimo de interromper, pois os voos, ao que tudo indica, não foram restabelecidos. Talvez o examinador tenha dado como erro o termo lógico, pois a relação é figurativa, abstrata, metafórica. Só há essa explicação para a letra E não ter sido o gabarito. Uma questão considerada difícil. Legal? Ok, vamos para a questão número 9. Vamos que vamos, precisamos entender essa proposta semântica, como esse tópico semântico se manifesta nas questões da FGV. Preparados? Mais uma questão DPE-RJ 2019. A Prefeitura de Salvador faz divulgação de seu Festival da Virada em conhecidas revistas. O texto da publicidade diz o seguinte:
Festa que vira atração de 460 mil turistas, que vira 98% de ocupação hoteleira, que vira milhares de empregos, que vira 500 milhões de reais na economia. Que virada! Obrigado, Salvador. A estruturação do texto só não compreende. Ok, lá vamos. A banca trabalha mais uma vez com um texto publicitário. A banca comunica mais de uma informação dentro da produção textual. Nós temos aqui a chamada dos turistas, nós temos o aquecimento da economia, principalmente para a área hoteleira, nós temos a empregabilidade, mais uma vez, aquecida. E obrigado, Salvador, porque tudo isso está delimitado no espaço. E o que a banca pede como desafio? A estruturação do texto só não compreende, letra A, paralelismo sintático entre as frases. Professora, eu não sei o que é paralelismo. Paralelismo é dar tratamentos iguais, uma estrutura familiar. Você percebeu que o texto vai repetindo estruturas? Aquele comportamento já é um paralelo, já é um paralelismo. Letra B. Jogo de palavras, virar e virada. Meu aluno, isso não aconteceu? A banca não trabalhou isso? O publicitário não brincou com essas palavras? Então, isso não é interpretação, isso é constatação. Eu não preciso deduzir nada, é só ir ao texto e constatar. A letra C, quantificação dos benefícios do festival. Ele não foi enumerando? Vai ser bom para a hotelaria, vai entrar tantos reais, emprego vai ser aquecido. Foi, mostrando os benefícios. Letra D, ambiguidade do substantivo virada. E aí? Virada do ano e virada da crise para a não crise. Pode ser? Repare, eu quero a errada. E letra E, atribuição de voz à população de Salvador. É realmente Salvador que está falando? Pense e responda. Ganhou essa questão quem marcou exatamente essa letra E. Você não estranhou, não? Acredito que sim, né? Ok, professora, explicando. O termo Salvador é vocativo. Não é quem fala, quem tem voz, mas sim quem ouve. Então, basta lembrar que quem fala é o sujeito. Vocativo é com quem se fala. Sujeito é quem fala. Vocativo, com quem se fala. Deus, olhai por nós. Eu estou falando com Deus, ele é meu interlocutor, ele é meu vocativo, ok? Sujeito é também de quem se fala. Ficou claro? Cláudia vai estudar. Quem vai estudar? A Cláudia. Então, eu posso ser um sujeito que vou agir na situação, como eu posso ser motivo de comentário. Mas o vocativo, não há dúvida, é o meu interlocutor e sempre virgulado, ok? Ok, voltando. Gabarito, letra E. A letra A está correta. O paralelismo sintático entre as frases se mostra na estrutura fixa e repetida em quase todos os versos. A letra B está correta. Há jogo de palavras entre virar, transformar-se, e virada, mudança brusca de resultado. A letra C está correta. A quantificação dos benefícios do festival em 500 milhões. Letra D, também correta. Como vimos, há ambiguidade do substantivo virada. A virada para passagem do ano e a virada, no quadro que estava muito negativo e agora positivo. Legal? Questão número 10, 2019, DPE-RJ. Uma editora acaba de lançar o livro Os Meninos da Caverna, que conta a dramática história do resgate de um time de futebol juvenil que ficou 18 dias preso em uma caverna na Tailândia. A capa do livro traz o seguinte texto: o passeio de um sábado à tarde, que durou 18 dias, preocupou o mundo e mobilizou 1.000 pessoas em um resgate
quase impossível na Tailândia. Então, vocês estão observando? O que nós temos aqui? Dentro da mesma prova, nós já trabalhamos questões de 2019, DPRJ, mais um fragmento. Então, quando nós falamos que em uma prova pode haver 6, 8, 10, 12 textos, é nessa estrutura que estamos nos referindo, né? É nesse modelo aí. E aí você lê o texto, rapidamente mapeou o texto, dialogou com o texto, não aprofunde, não é hora para isso, mas você tem que saber do que se trata. Houve um fato, foi relatado, e o texto destaca uma passagem. Foco nessa passagem. Professora, o que a banca quer? O problema estrutural desse pequeno texto da capa é, primeiro, a banca já avisa, há problema, leitor. Não discuta, vá procurar. Há problema. Seu papel, procurar o problema e entregar. Então, quando você estiver lendo, já vai dando uma olhadinha com uma malícia, né? O que está aqui nesse texto fragmentado, destacado, que não está bonito, porque se é problema, não está bonito. E mais, o problema não é só semântico, a banca fala problema estrutural. Ela facilita o seu caminho. O passeio de um sábado à tarde, que durou 18 dias, preocupou o mundo e mobilizou 1.000 pessoas em um resgate quase impossível na Tailândia. Se meu aluno não tiver muita atenção, ele não percebe o problema estrutural. Letra A. A má seleção vocabular do termo passeio? Meu aluno, verdadeiramente, qual é o problema da palavra passeio? Nenhum problema, Cláudia, nenhum. Realmente, tudo começou com passeio. Letra B. A possível ambiguidade no termo na Tailândia, olha, sinalzinho amarelo ligando. Aí o aluno vai fazer o quê? Vai ao texto verificar isto. Porque no comum, o primeiro contato com o texto, você não percebe a ambiguidade por causa da falta de prática. Mas quando a banca cita a ambiguidade, aí você, epa, deixa eu testar isso. Volta ao texto e faz essa especulação. Difícil resgate na Tailândia. Realmente, há uma ambiguidade ou não há? Pense um pouquinho sobre isso. Ambiguidade, dupla possibilidade interpretativa. A dificuldade porque ocorreu na Tailândia é essa? A única leitura? Letra C. A inclusão de exageros evidente para atrair o leitor. Houve? É uma publicidade? Letra D. A presença de várias formas verbais com o mesmo sujeito. Algum problema? E letra E. A ausência de vírgula após 1.000 pessoas. E aí? Seu papel? Testar, voltar ao texto e resolvendo esses problemas. A questão, gabarito, é B de bola. De fato, há uma ambiguidade. Questão direta. Na expressão impossível na Tailândia, temos a possibilidade de ler que aquele resgate é impossível apenas na Tailândia, quando sentido original não era esse. O sentido original era comunicar que era um resgate, na sua estrutura, quase impossível. Até então, impossível até alguém resolver, né? Então, aquele resgate era tão difícil, meu Deus, é impossível. Mas da forma que foi redigida, pode ser difícil, impossível, por ser lá na Tailândia, e o sentido original, um resgate muito difícil. Independente do local, continuaria sendo qualificado na hipérbole, né, no exagero, como impossível. Entendido? Sutil, né? Mas é assim que cai. É assim que cai. Não cairá uma ambiguidade comum, fácil e popular. A banca vai usar o texto dela para desafiar o seu conhecimento sobre ambiguidade.
Ok, professora, manda mais uma. A questão número 11 já está em tela. 2019, DPE. A oposição de termos construída com as preposições com e sem gera um possível paradoxo em, vou repetir, a oposição de termos. O que acontece quando a banca começa a oposição dos termos? Você rapidamente lembra de antônimos. Ok, então segure aí os antônimos, né? Até então está valendo. A oposição de termos construída, a oposição construída, né? Com as preposições com e sem. Então a banca já sinaliza, ó, candidato, criamos uma oposição. Ponto de referência são as preps, são as preposições. Vou facilitar para você, candidato. É a preposição com e a preposição sem, ok? Mas não para por aí, não, meu aluno. A banca ainda diz: essa oposição gera um possível paradoxo. Então, a banca está falando que essa oposição com preposição com e preposição sem, essa oposição gera um paradoxo. O meu aluno tem de saber o conceito de oposição, ele tem de entender o valor dessas preposições no contexto e, para finalizar, tem de saber lembrar o que é paradoxal. Uma coisa é ser antítese, outra coisa é ser paradoxo. Então, o paradoxo é uma oposição que trabalha com a falta de lógica. Então, você vai procurar uma alternativa que acompanhe esses comandos. Letra A. Com dinheiro ou sem dinheiro, vou passar o carnaval em Salvador. Algum paradoxo aqui? Algum absurdo? Letra B. Com amigos ou sem amigos, vou divertir-me nas festas. Ok, eu usei o com e usei o sem. Mas há algum paradoxo aqui? Letra C. Com bebida ou sem bebida, vou embebedar-me de felicidade. Para tudo. Para tudo. Minimamente paradoxal. Com bebida, eu entendo. Você pode embebedar-se. Mas sem bebida, não. Isso é paradoxal. Não há lógica nisso. Não há lógica. Então, é uma candidata, né, gente? Letra C já falou algo surreal. Ok, continuando. Letra D. Com motivo ou sem motivo, vou comprar roupas novas. Ok, nenhum absurdo. Se der motivo, beleza, mas se não der, também eu vou fazer minhas compras. E letra E. Com vontade ou sem vontade, vou viajar com a família. Legal. E aí, qual é o gabarito? Muito fácil essa questão. O gabarito é a letra do paradoxo que nós tínhamos sinalizado, a letra C, né? O paradoxo é uma provocação à lógica por haver uma aparente impossibilidade entre seus componentes. O paradoxo sugere uma contradição, uma incompatibilidade impossível. Cuidado com essa impossibilidade, hein? Então, se não há bebida, sem bebida, é impossível embebedar-se. Está aí o paradoxo da questão. Foi? Questão considerada fácil, professora? Sim. Há questões fáceis também nessa prova, graças a Deus, né? Continuando, questão número 12, 2019. Em caso de morte no acidente, a vítima pode receber o seguro no próprio escritório da seguradora. Em caso de morte no acidente, a vítima pode receber o seguro no próprio escritório da seguradora. Fale-me a verdade. O que você achou desta passagem? Professor, isso é texto? Sim, é um texto, né? É um pequeno texto usado como pretexto para levar o desafio a você. É importante que você dialogue com o texto para que você perceba, né, as incoerências, porque tudo isso virá depois questão de prova. O problema de construção dessa frase está, meu aluno, a banca já falou, há problema. O seu papel é procurar. Há problema. Letra A.
Na incoerência lógica dos termos. Letra B, na troca indevida entre acidente e incidente. Letra C, na atualização desnecessária de próprio, na utilização desnecessária de próprio. Letra D, no erro ortográfico em seguradora, por seguradora. E aí, qual é o erro aqui? Minúsculo, maiúsculo? E letra E, no erro de emprego de vírgula após acidente. Há erro no uso dessa vírgula? Acertou essa questão quem rapidamente identificou uma baita incoerência, meu amigo. Em caso de morte no acidente, a vítima pode receber o seguro no próprio escritório da seguradora. Se há morte, a vítima não poderá. Ela não poderá comparecer. Então, isso é minimamente incoerente. Se o ser já morreu, acabou. Feito? Uma questão muito tranquilinha em uma prova trabalhada com muitos fragmentos. Se a vítima morreu, não há como receber seguro no escritório. Trata-se de notória incoerência. E vamos para a questão 12. 12 fechada. Vamos para a 13. A frase em que está correto o emprego de um dos parônimos mandado. Ok, meu aluno, fale a verdade. Esse parônimo, ele é típico ou atípico no mundo dos concurseiros? É típico. Logo, a banca não dificultou nessa questão. O meu aluno com memória. Essa questão é só marcar. Mas cuidado. Cuidado, porque o problema das questões de paronímia é exatamente na troca de uma letrinha. E você marcou qual letra por gabarito? Letra A. O mandado de senador dura 8 anos. Letra B. Impetrou o mandato de segurança com pedido de liminar. Letra C. Não tinha mandado de busca para entrar na casa. Letra D. Todos desejavam que o seu mandado de diretor acabasse. E letra E. O mandato de apreensão não havia sido expedido. Ok, uma questão para a memória, sem rodeios, gabarito, letra C. Mandato, período de uma concessão de poderes, incumbência de uma missão, por exemplo, o mandato de um político. Já mandado, ordem judicial, administrativa, por exemplo, o mandato de prisão. Por isso, a letra gabarito é a letra C. As demais foram trocadas. Letra A, o mandato. Letra B, mandado. Letra D, mandato. E letra E, mandado. Só trocar que tudo fica em paz. Vamos para a questão 14. Há uma série de palavras em língua portuguesa que modificam seu sentido em função de uma troca vocálica. Esse fato só não ocorre em letra A, deferir, diferir. Letra B, infarte, infarto. Letra C, emergir, imergir. Letra D, descrição, discrição. E letra E, eminente, iminente. Onde nós estamos? Nós estamos, mais uma vez, em vocabulário, cobrando a noção de paronímia. O meu aluno não leu no enunciado o vocábulo parônimo, mas qual é o campo semântico que altera os significados por mudanças pequenas, vocálicas de vocábulos. Então, são palavras parecidas, onde muitas das vezes a mudança é de uma vogal pela outra, e se o aluno não estiver atento, ele pode errar. Vamos nós? O gabarito para a questão 14, letra B de bola. Motivo. A letra A, deferir, conceder. Mas existe diferir, que é divergir.
Na letra B, infarte. Infarto são variantes da mesma palavra. O sentido não muda. E aí, você sabia? Porque é nesta hora que entra o conhecimento de mundo. Muitos candidatos perderam esta questão não pela letra B, desconheceram as demais, confundiram as demais. Então, pura questão de parônimo, que tangenciava vocabulário e conhecimento de mundo. Letra C, emergir, subir à tona, imergir, descer. Letra D, descrição, ato de descrever, descrição, ser discreto. Eminente, excelente, destacado, mas iminente é imediato, próximo de ocorrer. Reparem que foram usados parônimos até bem recorrentes, parônimos muito cobrados por várias bancas que montam essas provas. Agora, é importante você ter conhecimento, leitura, porque sempre vai aparecer um vocábulo que pode fugir, né, do seu domínio. Treinar sempre é indispensável. Observe que esses parônimos, eles se repetem mesmo, mas se repetem muito. A própria banca FGV, de uma prova para outra, ela não se dá o trabalho de ficar mudando muito, não. Ela trabalha sempre com os mesmos parônimos. Faça uma comparação, abre aí sua comparação e você vai constatar que muitos parônimos são repetidos. E vamos para a nossa questão número 15. E a 15 diz o quê? Prisão de traficante mostra eficácia da inteligência policial. Compra e venda de lanchas por chefe de facção criminosa chamar a atenção da polícia. Os termos que mostram a mesma relação semântica, antonímicas, né, entre comprar e vender são, professora, o que a banca está cobrando. Vamos nós, o que a banca está cobrando. Primeiro, foi entregue um fragmento. O texto de fácil compreensão, que nós podemos recuperar e que vai ser útil. Entendimento do texto. Prisão de traficante mostra eficácia da inteligência policial. Então, nós sabemos que traficantes foram presos pelas polícias devido a alguma ação. Qual ação, professora? Compra e venda. Compra e venda de quê? De lanchas. Mas quem comprava e vendia essas lanchas? O chefe da facção. Que facção? Criminosa. E esta ação foi tão reiterada, qual ação? Comprar e vender, um pacotão, que chamou a atenção da polícia. Ok? E aí, neste lance de trabalhar o vocábulo comprar e o vocábulo vender, a banca chamou o candidato para um bate-papo com os antônimos, com as antonímias contextuais, e monta esse desafio. Os termos que mostram a mesma relação semântica entre comprar e vender são: letra A, comprovação, falsificação. Letra B, hipocrisia, demonstração. Letra C, certeza, dúvida. Letra D, inteligência, esperteza. E letra E, subordinação, coordenação. Questão considerada tranquila. Você também marcou a letra C? Certeza e dúvida? Muito tranquila essa questão, né? Então, vamos nós. Letra A, errada. Comprovação e falsificação não são antônimos. A letra B, errada também. Não há relação de sentido entre hipocrisia e demonstração. A letra C é o gabarito, porque certeza é o antônimo de dúvida. A letra D está errada. Inteligência e esperteza remetem sim, mas o campo semântico distinto de antonímia. E a letra E, errada. Subordinação e coordenação fazem parte do mesmo campo semântico, os estudos, né, das orações. Então, nós estamos com o gabarito letra C. Acabou o primeiro treinamento. Nós passamos por 15 questões. Essas 15 questões treinaram vocês no que a banca chama de campo semântico.
Há mais, professora? Há muito mais. Há muito mais. Nós estamos trabalhando algumas questões, as mais recentes, que tangencia o tópico trabalhado, que é o semântico, que elabora questões voltadas para a cobrança daquelas passagens, sentido de palavras, a polissemia, a paronímia, hiperônimo, hipônimo, tudo isto, gente, só acontece com palavras. Então, o texto, para ser lido e dominado, o candidato tem de ter esse conhecimento. Eu preciso entender de hiperônimo e hipônimo até para descobrir se estamos com raciocínio indutivo, dedutivo. Nós precisamos entender de antônimo e sinônimo para acompanharmos toda a proposta do texto. Se eu não sei o que é antônimo, nós acabamos de fazer uma questão de antonímia. Se eu não sei o que é sinônimo contextual, eu posso e vou perder uma questão sobre relações semânticas. Qual é a dica? Treinar, treinar, treinar. É difícil, professora? É uma questão de treino. É uma questão só de treino. No fundo, não há nada complexo. Há uma estranheza, porque há pouco treinamento. Mas se você treinar muito, você concorda que você tornar-se-á um perito? Não é difícil. É trabalhoso? Claro que é trabalhoso. Mas eu vou repetir a passagem que nós já refletimos em outro momento. Trabalhe duro, seja paciente, tenha disciplina, a sua hora vai chegar. Então, esquece a palavra impossível. No lugar, coloque: minha hora vai chegar. Então, nada de repetir aqueles hábitos que não levaram você para uma performance. Vamos fazer um novo para termos um novo resultado. Fazer a mesma coisa, querendo novos resultados, isso é alucinação. É um surto. Então, se você quer bons resultados, se você quer realmente mudar o quadro, se você quer chegar à sua nota máxima, é só você entregar o seu máximo. Próximo encontro, base teórica. Vamos fechar essa segunda chamada com o assunto verbo, tempo e modo. Vamos descobrir como esse verbo é cobrado pela banca FGV. E acredite, pode preparar-se para a interpretação. Então, um grande abraço para vocês. Treinando, missão dada, missão executada. Vai valer a pena. Tchau!